Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, bem-vindos aqui à bagunça do canal. Meu nome é Felipe. Hoje nós vamos começar o capítulo 8 da Era do Capital, do Hobsbawm. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: dominação europeia e expansão americana, crescimento dos Estados Unidos e contradições internas, a colonização e desenvolvimento do Oeste, a Guerra Civil e as suas consequências. Para você que caiu aqui de paraquedas, isso aqui é um resumo da obra A Era do Capital, do Eric Hobsbawm. Esse vídeo, a gente vai começar aqui o capítulo 8, né, por conta dos latidos dos cachorros do meu vizinho. Eu estou gravando do quarto da minha mãe, que aqui deu para fechar. E, bom, acho que não é tão ruim assim. Bom, a dinâmica aqui é muito simples. Eu fiz um resumo do capítulo. Vou fazer uma leitura dinâmica e trocar uma ideia com vocês sobre o conteúdo, né? Os vídeos aqui são divididos por capítulos e partes. Tem a playlist aqui da Era do Capital, que está crescendo. A Era das Revoluções já está pronta. Eu vou deixar aqui, caso vocês tenham algum interesse. Então, sem mais enrolações, eu vou começar aqui a leitura, galera. Simbora, né? A Europa era tipo o chefe do mundo, entre aspas. Ela tinha o controle de quase tudo, menos dos Estados Unidos. Ela tinha muitas colônias espalhadas pelo mundo, né? Especialmente nas Américas e no Oceano Pacífico. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam crescendo, né? Ganhando mais territórios sem causar estresse para as potências europeias. Os países europeus, né, tirando a Inglaterra, não ligavam tanto para suas colônias nas Américas, né? E as brigas por território na América do Norte geralmente eram resolvidas na base da diplomacia. E a presença europeia lá era mais forte só no Canadá. Durante esse tempo, né, o tempo do recorte temporal da obra, os Estados Unidos estavam crescendo bastante, né? A população estava crescendo super rápido e muita gente da Europa estava indo lá para os Estados Unidos, principalmente para lugares como Chicago, que era uma cidade pequena, cerca de 1850, mas depois virou assim uma mega metrópole, né, com mais de 1 milhão de pessoas em aproximadamente 40 anos. O crescimento foi assim ultra absurdo. A infraestrutura de trens nos Estados Unidos era a maior do mundo naquela altura do campeonato. E lá, né, o sonho de fazer sucesso por conta própria, né, ser um self-made man, né, ou faça você mesmo, era uma parada super possível, porque lá era possível crescer tanto socialmente quanto economicamente, né, diferente do que rolava no velho mundo, né, onde as coisas eram mais presas a estruturas. As coisas lá eram bem mais estruturadas. Nos Estados Unidos, né, havia uma ideia de que todo mundo tinha as mesmas chances, né? Todo mundo era igual e podia viver em democracia, né? Só que na realidade não era bem assim, não era bem essa a realidade, né? Mais e mais pessoas estavam se mudando para as cidades e, adivinha só, trabalhando em fábricas onde nem sempre as condições eram justas, né? A Homestead Act de 1862, que prometia dar terra para os colonos, parecia assim uma boa ideia. Só que na verdade pouca gente se deu bem com isso. A maioria das terras acabou indo parar nas mãos dos dos especuladores e dos financiadores, que lucraram assim bem mais do que os próprios colonos, né? Essa época também foi marcada por uma grande briga entre o norte, que estava ficando cada vez mais industrializado, e o sul, que ainda dependia da escravidão. Essa briga acabou explodindo na Guerra Civil, né, que foi um dos momentos mais importantes da história dos Estados Unidos. Então,
a transformação do país durante esse tempo, né, foi assim, um fato realmente enorme. Foi o fim daquele sonho, né, de uma vida tranquila no campo e o começo de uma era de fábricas e cidades grandes, né? Esses acontecimentos todos, né, como a Guerra Civil e também a expansão para o Oeste, acabaram virando parte da cultura e também dos mitos dos Estados Unidos. Colonização do Oeste, né, dos States, foi muito impulsionada por algumas coisas importantes. Né? Primeiro, as estradas de ferro que começaram a chegar lá na década de 1850, que facilitou muito o transporte tanto de pessoas quanto de mercadorias. Né? Segundo, a Califórnia começou a se desenvolver rapidamente depois que o ouro foi encontrado em 1849, o que acabou atraindo muita gente em busca de riqueza. Antes disso, o Oeste era visto assim, como uma espécie de fronteira infinita, né? A grosso modo, né? Quase que vazia, tinha poucas fazendas, né? Entre o Mississippi e a Califórnia. Os nativos americanos eles foram expulsos à força, né? Das suas terras para poder dar lugar aos fazendeiros e aos búfalos, que eram vitais para a economia dos nativos, né? Eles começaram a ser caçados em massa em 1867, né? As montanhas do oeste elas eram usadas principalmente para mineração, como na corrida do Comstock Lode, que fez muita gente também ficar rica. Então, o oeste selvagem, né, era meio que a terra de ninguém. Não tinha muita regra, governo, né, nem polícia para poder manter tudo na linha. Era tipo o Rio. Piada de mau gosto, mas era tipo o Rio. Naquela época. O que era bem diferente do Canadá, que estava mais assim, na boa, né? Mesmo durante a correria do ouro, né? A galera costuma romantizar muito essa época, né? Aqueles filmes de cowboy, só que na real era muito tenso, era bem tenso mesmo, né? Parada que no Oeste os caras mandavam praticamente sozinhos, né? Principalmente os brancos, os nativo-americanos, os chineses e os negros, né? Eles eram bem excluídos dessa sociedade. A maioria da galera, né? Por lá era homem. Então, além disso tudo, era extremamente machista a sociedade. A economia estava mais pro lado da aventura e do ouro, né? Do que para a agricultura ou a indústria, né? Todo mundo estava na busca pela liberdade e pelo ouro, né? Caras, é muito bom vocês, assim que possível, darem uma estudada mais a fundo sobre isso, né? Aqui tô dando mais uma pincelada. Bom, a Guerra Civil Americana, né? Ela rolou por causa de um grande problema, né? A diferença entre o norte e o sul dos Estados Unidos. No norte, as coisas estavam mais para o negócio e para a indústria, enquanto no sul a economia girava ainda em torno da escravidão. Essa diferença ela causou um montão de atritos entre os dois lados, né? Porque o norte achava a escravidão errada e queria que ela acabasse, mas o sul, assim, ela estava bem contente com a escravidão, né? Para eles estava tudo beleza. A escravidão não combina com o capitalismo, né? E o norte era full capitalista. O norte tinha mais dinheiro, né? Consequentemente, uma economia mais forte e ainda tinha a vantagem de mais pessoas morando lá. Enquanto isso, no sul, a escravidão era o coração da sociedade, né? E também da economia. Mas o norte estava crescendo muito mais rápido e muitos brancos livres estavam se mudando para o oeste, né? O que enfraqueceu o sul ainda mais, né? Bom, aí teve a eleição de Lincoln em 1860 e aí foi a gota d'água, né? Os estados do sul se separaram da União e isso acabou desencadeando na Guerra Civil. No final da guerra, né, o Norte ganhou, o que também significou uma vitória para o capitalismo, que estava crescendo astronomicamente nos Estados Unidos. Né? Mas apesar de acabar com a escravidão,
A coisa não melhorou muito para os negros, né, que ainda sofriam bastante com discriminação, mesmo depois que eles tentaram reconstruir, né, o país para ser mais justo, né, reconstruir entre aspas. O Sul, mesmo perdendo, conseguiu manter a sua forma de pensar, né, e a sua influência política, o que acabou permitindo que os racistas voltassem ao poder e continuassem, né, com as suas bad ideas. Depois da Guerra Civil, rolou uma época em que o capitalismo, né, começou a crescer bastante. Aí entram em cena, né, os Robert Barons, que são tipo caras mega ricos que ficaram ainda mais ricos. Eles ficaram famosos por fazerem de tudo para poder aumentar o tesouro deles, o capital deles, né? Mesmo o que eles fizessem, né, o que eles faziam, né, fosse muitas vezes assim suspeito, por assim dizer. E naquela época o governo não botava muita regra nesse povo, então rolava muita falcatrua. Esses caras estavam obcecados com lucro, então eles investiam pesado em coisas que dessem muito dinheiro, né? Tipo construir estradas de ferro e outras infraestruturas, né? Só que isso tudo também trouxe muita desigualdade, né? E poder concentrado, né? Ou seja, enquanto uns poucos ficavam bilionários, a galera comum continuava sendo a galera comum, né? Eles se davam mal. Bom, esse parágrafo ele basicamente confirma o que eu acabei de falar. Os Robert Barons, eles eram basicamente um grupo de caras que se tornaram super ricos sozinhos, né? Eles começaram do zero e eles eram absurdamente fanáticos por fazer dinheiro. E muitos conseguiam, e de muitas vezes de maneira muito desonesta. Muita gente diz que eles foram assim super importantes para poder fazer os Estados Unidos crescer rápido, especialmente na indústria. Mas ao mesmo tempo, né, a ascensão deles criou desigualdades entre as pessoas, né, e deu muito poder para poucos. Né? Foi o que eu falei, basicamente confirma o que eu acabei de falar. O que meio que contradiz a ideia, né, que todo mundo deveria ter as mesmas chances, né, e liberdade para ter sucesso, o que era o pensamento do imaginário americano. Galera, pontos importantes do resumo. Eu vou deixar na tela, vocês, por favor, deem um pause no vídeo, façam suas anotações, que é muito importante. E esse foi o resumo da primeira parte do capítulo 8 da Era do Capital. Desculpa a pressa para gravar, né? Aqui no Rio agora são 00:28. Os cachorros não deram uma trégua, né? Tive que me fechar aqui no quarto da minha mãe. Espero que o áudio tenha saído direitinho. Então, curtindo o conteúdo, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para receber as futuras notificações. Vou continuar o capítulo 8, gravar amanhã. Capítulo 8 são só 2 videozinhos, né? A gente fecha o capítulo 8 e entra no capítulo 9. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Bons estudos. Valeu, falou. Até a próxima. Um abraço.